Oi, pessoal! Nosso check-up hoje é especial, volta às aulas. Hoje nós estamos retomando as atividades aqui na nossa Unesc e o check-up vai trazer dicas e orientações para você que é calouro, tá entrando na universidade agora e quer saber dicas para como conciliar a rotina de estudos com a vida pessoal, como organizar um cronograma de estudos e para você que é veterano, que voltou tranquilinho, relax das férias, como engrenar aí nessa rotina de estudos num bate-papo super bacana com ela que é professora da nossa Unesc, que é doutoranda e também coordenadora do nosso SAMA, a Zélia Medeiros Silveira, quem participa com a gente. E nosso programa está acontecendo aqui, direto do SAMA da nossa Unesc. Daqui a pouquinho você vai saber o que é o SAMA. Lembrando que você também pode ter atendimentos especiais no SAMA da nossa Unesc se você precisar. Vamos chamar ela para cá? Vem para cá, professora Zélia, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar conosco nesse dia. Muito obrigada, bom dia a todos e gostaríamos também de dar boas-vindas a todos os nossos acadêmicos, que é uma alegria ver esse campo circulando acadêmicos, circulando professores. Essa é a vida da nossa universidade. E a gente está voltando agora com 16 mil alunos. Expectativa que muita gente entre nas salas de aula da nossa universidade, mas tem muitos calouros, hein? A gente já entrevistou uma galera hoje aí durante o dia, desde cedinho, e muita gente empolgada, animada para começar a realizar o sonho de vivenciar os melhores anos da sua vida numa universidade comunitária como a nossa Unesc. Para quem é calor, qual que é a primeira dica? Como organizar a rotina de estudos? Está vindo lá do ensino médio? É aquela primeira experiência na universidade? Como é que tem que ser a organização da rotina de estudos, professora? Eu penso que a primeira dica e a dica mais importante para quem é calouro é que a gente possa estabelecer relações saudáveis. Que nós possamos fazer amigos, que nós possamos fazer relacionamentos com os nossos coordenadores, com os nossos professores. É muito importante que a gente tenha esse relacionamento saudável, porque será uma rede de apoio durante todo o percurso do nosso curso. E quando você fala em rede de apoio, é importante também o apoio da família, né? O apoio da família é essencial, porque eles são os nossos eternos parceiros, são os pais, são os irmãos, é toda a família que também vai se constituir nessa rede de apoio para que a gente persista nos nossos sonhos, para que a gente não desista e não se deixe abalar pelas dificuldades. Para organizar uma rotina de estudos, é interessante fazer um calendário? Como é que a gente faz esse cronograma? Além das dicas dos relacionamentos saudáveis, estabelecer um cronograma. Elaborar um calendário com as disciplinas, com todas as datas importantes, com datas de avaliações, com as datas de trabalhos, com tudo o que eu preciso entregar, também com a questão das bolsas de estudos, nossos editais, é importante fazer este calendário. Falando nesse calendário, teve conteúdo novo hoje na aula. Já devo chegar e já revisar? Quantas horas por dia é interessante estudar? Primeira coisa, eu preciso entrar no AVA, quem é calouro, né? Mesmo quem é veterano, é importante entrar no AVA. E lá no AVA, os professores já no primeiro dia de aula já postam as suas avaliações, já postam os seus textos, os seus roteiros de aula. É importante para quem é calouro fazer uma pasta no seu computador com cada disciplina, né? Os textos daquela disciplina, os trabalhos, o cronograma, porque lá irá me informar sempre quais são as datas das avaliações. Então, eu já preciso me organizar nesse cronograma, estabelecendo essas prioridades e organizando o meu dia no sentido de que eu estabeleça tempo, né, para as minhas atividades acadêmicas, o tempo destinado ao estudo, à realização das atividades de cada disciplina e também todas as outras demandas que são da minha vida pessoal. Então, esse relacionamento, esse cronograma de metas que eu tenho para a minha vida, eu também preciso estabelecer com a minha vida profissional e com a minha vida acadêmica. Quando tem uma prova, é errado deixar para estudar só na véspera, para poder assimilar? O ideal é que se organize, comece a estudar quanto tempo antes? Bom, eu penso, né, de que desde que o acadêmico entrou na universidade e ele teve os conteúdos da primeira disciplina, ele já tem que chegar em casa e fazer uma revisão desses conteúdos, ou seja, tem que ser o estudo, ele tem que ser diário. O acadêmico ele tem que priorizar essa atividade acadêmica. Ou seja, nós sabemos que tem muitos alunos aqui que são trabalhadores, a maioria dos nossos alunos são trabalhadores, mas pelo menos no final de semana ele organizar um cronograma, algum espaço, quantas horas ele vai querer dedicar por dia,
né, para poder fazer essa revisão desse conteúdo. Se ele faz isso todas as semanas, no momento de uma prova, ele não vai ter tantas dificuldades. O que ocorre é que é comum os acadêmicos deixarem para estudar somente quando o professor marcou a prova, né? E aí, às vezes, o que acontece também é que tem muitas provas em um determinado período. E pode acontecer desse acadêmico se atrapalhar com as disciplinas e não ter o tempo suficiente, o tempo necessário para que ele possa se dedicar com qualidade. Vale a dica, então, de fazer o bom e velho resumo? O bom e o velho resumo sempre. Outra questão é registrar todas as falas que o professor coloca em sala de aula, toda a sua explicação, todo o seu comentário, fazer um registro, seja ele físico ou seja ele por algum aplicativo. Por quê, né? Porque o que o professor fala em sala de aula é o conteúdo essencial. São os conteúdos que provavelmente são os mais importantes daquela unidade e também são aqueles conteúdos que irão entrar nas avaliações. Tem gente que tem mais facilidade de assimilar com a leitura, mas tem aqueles que parece que eu preciso ouvir. E aí eu conheço muita gente que faz o resumo e às vezes fica lendo em voz alta e gravando para depois reouvir. É uma dica também? É uma dica, né? Nós sempre, cada um de nós temos as nossas modalidades de aprendizagem, ou seja, a nossa forma particular de aprender, né? Alguns aprendem mais ouvindo, outros mais escrevendo. E aí é importante, assim, se alguém aprende mais ouvindo, é importante fazer esse registro dessas anotações e leia em casa. Quando chega em casa ou no final de semana, leia, grave esses conteúdos, isso é fundamental. Quem aprende mais escrevendo, é importante registrar sempre todas as anotações. Outra questão, é muito importante que o acadêmico ele leia, estude os textos disponibilizados pelo professor, né? Porque ocorre que pela correria do dia a dia, às vezes os acadêmicos não fazem essa leitura. Só que ele tem uma semana, provavelmente ele vai ter pelo menos uns 5 dias para ter 5, 7 dias para ter novamente essa disciplina. Então ele pode fazer essa leitura ou nas horas vagas que ele tem ou então nos finais de semana. É a importância, então, daquela famosa leitura complementar, minha gente. Tem que fazer porque é importante. Para quem, por exemplo, está estudando pelo AVA, pela Unesc Virtual, qual que é a dica de organização? Eu penso que pela Unesc Virtual a dica é a mesma, né? Porque os textos são disponibilizados sempre com antecedência, inclusive os textos de várias unidades daquele semestre. Então, eu fazer essa organização. Qual é o tempo que eu quero me dedicar para cada disciplina? A leitura é fundamental, porque é ela que vai me fazer ter uma boa escrita. É com a leitura que eu vou poder escrever melhor, que eu vou poder me comunicar melhor, e essas são habilidades de um excelente profissional. Agora eu quero fazer uma perguntinha que eu sei que muita gente tem essa dúvida, hein? Memorização. Tem gente que tem tanta facilidade de memorizar, mas tem gente que tem mais dificuldade. Tem alguma dica preciosa de como memorizar melhor? Essa questão da memorização também é particular de cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma forma de memorizar que nem sempre é a do outro. Então, é uma forma particular. Mas penso que essas dicas que eu acabei de colocar, fazendo os registros das explicações do professor, lendo os textos, elaborando, marcando o texto naquelas questões que são fundamentais, fazendo essa leitura posterior dos elementos essenciais daquele conteúdo, gravando esse conteúdo, elas são dicas de memorização. Professora, agora, quando a pessoa encontra uma dificuldade, quando que é hora de procurar um profissional? E a nossa universidade, ela tem esse atendimento gratuito para o acadêmico, que é o nosso SAMA. Queria que tu falasse um pouquinho disso para a gente. Como buscar ajuda para quem é calouro, está chegando agora, ou até mesmo para quem é veterano e talvez ainda não conheça. Perfeito. Nós temos um setor que é o SAMA, que é o setor multifuncional de aprendizagem. E o SAMA ele está aqui para acolher, receber, ajudar esse acadêmico em todo o seu percurso, em toda a sua trajetória. Então, o que é o SAMA? O SAMA é um setor que presta trabalhos de atendimento psicológico e psicopedagógico. E esse atendimento psicológico, ele está reservado para aqueles alunos que, porventura, tenham alguma dificuldade no processo de aprendizagem e que sejam decorrentes de problemas emocionais, por exemplo, o famoso branco na prova, o não conseguir apresentar um trabalho escrito por excesso de ansiedade. Nós temos aqui um serviço psicológico que pode ajudar você.
Além disso, nós também temos o serviço de atendimento psicopedagógico para aqueles acadêmicos que venham apresentar dificuldade, que também tenham algum transtorno de aprendizagem, seja dislexia, TDAH, né? O próprio TEA, né? Ou para os outros acadêmicos que têm alguma deficiência motora, visual, de comunicação. Nós também temos o serviço de interpretação de Libras para os nossos acadêmicos que são surdos, seja em sala de aula ou seja nos eventos institucionais. Quando procurar o SAMA, você pode procurar desde o início se você se enquadra em uma dessas características que eu acabei de citar. Quanto antes procurar, melhor a gente vai poder fazer a intervenção e ajudá-lo nesse percurso. Além disso, se o acadêmico ele vir apresentar durante o percurso alguma dificuldade, ele pode conversar com o coordenador de curso, né, expressar essa sua dificuldade, dizer que ele gostaria de participar dos atendimentos do SAMA, o coordenador vai enviar para nós uma ficha de cadastro, nós vamos entrar em contato com este aluno e a partir daí a gente vai prestar atendimento. Lembrando que nós podemos prestar atendimentos manhã, tarde e noite, dependendo do horário que for mais adequado a cada acadêmico. Lembrando também que é tudo gratuito para os nossos acadêmicos. E sabe onde é que fica o SAMA, gente? Bem no ladinho da nossa Sentac. SAMA e acolher Unesc, você pode chegar aqui e solicitar o teu atendimento. Então a gente já deu dica para os calouros, demos dicas para os veteranos, mas tem aqueles que vão ingressar o ano na pós-graduação. Tem alguma dica para quem vai debutar na pós? Nossa, vai ser muito. Nós estamos muito felizes de receber tantos acadêmicos na nossa pós-graduação, né? Para o acadêmico da pós-graduação, muita leitura. A leitura é essencial. E muito procurar ajuda dos colegas, porque a gente sabe assim, o quanto às vezes a nossa pós-graduação, né, principalmente a questão do mestrado e doutorado, pode apresentar alguns conflitos em função de que temos um tempo para poder cumprir todas as nossas metas. Então, uma rede de apoio junto com os colegas, uma rede de apoio junto com os professores é fundamental. Os nossos programas são programas de excelência. E aí nós precisamos sempre também, assim como o acadêmico que está ingressando, fazer esse cronograma, porque lembrando que nós temos ou 2 ou 4 anos para poder preencher esse tempo de estudos. E é fundamental não deixar para fazer a pesquisa no final, no último ano. Né? Que desde o início do curso a gente já vai pensando, reestruturando esse projeto, se aprofundando nas nossas discussões teóricas, buscando a ajuda dos nossos professores ou até de professores externos e também já delineando essa proposta de pesquisa, seja de campo ou seja de coleta de dados bibliográficas. Você estava falando um pouquinho dessa rotina, né, que tem que ter mais leitura. Para quem tem curiosidade, como é que é a rotina de um mestrando, de um doutorando na nossa Unesc? Em média, quantos livros tem que ler num mês, numa semana? Deixa algumas dicas de curiosidades para os nossos ouvintes espectadores. Eu sou recém-doutora, né? O ano passado acabei defendendo a minha tese, que foi inclusive sobre a questão da educação inclusiva, né? A qual a gente trabalha aqui dentro da nossa Unesc, no SAMA. É uma rotina muito intensa, sabe? Principalmente quando a gente precisa conciliar o trabalho com a nossa vida acadêmica. Quantos livros, olha, eu não sei mensurar quantos livros, quantos artigos, quantas teses eu precisei ler. Mas é muito importante que a gente faça um mapeamento inicial de todas as publicações que existem na minha temática. Quantas teses, principalmente se eu estou fazendo um doutorado ou um mestrado, ou dissertações que tem sobre a minha temática, fazer um mapeamento de tudo e começar a fazer essa leitura. Isso é fundamental, até para a gente poder delinear melhor o nosso objeto e entender qual é a importância, qual é a inovação, qual é a novidade que essa pesquisa vai trazer para o ambiente acadêmico. Sensacional. Para quem está acompanhando a gente agora, para quem chegou agora na nossa transmissão, nós estamos falando aqui direto do SAMA da nossa Unesc com a coordenadora, professora, doutora Zélia, que está trazendo dicas preciosíssimas de como organizar uma rotina de estudo, trazendo orientação para os calouros, para os veteranos e para quem também almeja aí fazer uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado na nossa Unesc. Afinal, aqui, gente, é um mundo de possibilidades. Para fechar, é importante ter o tempo para estudar, mas é importante também ter aquele tempo de cuidar de si, de descansar. Afinal, a rotina tem que ter equilíbrio. É isso mesmo, nós precisamos estabelecer essas metas
profissionais, acadêmicas, mas, sobretudo, também metas pessoais. E nessas metas pessoais, ela tem que estar incluso a minha saúde física, a minha saúde emocional, né? Fazer atividades físicas é fundamental, né? Ou seja, muitas vezes o acadêmico ele não tem esse tempo porque ele trabalha, mas tem os finais de semana que pelo menos ele pode fazer uma caminhada. Nós temos aqui na nossa universidade, nós temos a pista, temos academia, temos atividade de natação, mas também temos uma pista. Muitos acadêmicos às vezes aproveitam o intervalinho que chegam um pouquinho mais cedo para poder fazer essa caminhada. Cuidar da alimentação é fundamental, para isso as nossas cantinas também estão equipadas com alimentos saudáveis. Venha para a nossa Unesc, então, que nós estamos de braços abertos para acolhê-los. Tá certo, então, professora, muito obrigada por nos receber, nos acolher tão bem aqui no SAMA e no Acolher da Unesc, nessa manhã especial. Retorno das nossas aulas nesse dia 26 de fevereiro de 2024, um dia muito esperado por muitos calouros, por muitos veteranos da nossa Unesc. É aquele momento de alegria, de comunhão, de socialização, de compartilhar como é que foi as férias e também, ó, de pegar o caderno, papel, caneta na mão e começar a reescrever uma nova história e uma nova rotina de estudos. A gente deseja para você, acadêmico, calouro, Unesc, um excelente ano letivo e, se precisar, não deixe de procurar o SAMA. Professora, gratidão e até a próxima. Muito obrigada, estamos aqui para acolhê-los. Sejam muito bem-vindos e sempre que precisarem, procurem o SAMA. Um grande abraço, obrigada pelo carinho, pela sua audiência, você que está acompanhando a gente. Check-up especial de volta às aulas com dica de rotina e organização dos estudos. Se gostou, compartilha com seus amigos, com seus colegas a live de hoje, porque sem dúvida teve muitas orientações especiais. Um grande abraço, tchau, tchau!